Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos no terceiro trimestre de 2023, lição de número 3, 16 de julho de 2023. O assunto da nossa lição de hoje, o perigo do ensino progressista. Esse é o nosso assunto. Texto áureo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam destruir a fé cristã por dentro e por fora, e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de coisas sociais, né? Ou seja, aqui tira aí a eficácia da palavra, né? Divina, que é para salvação, que é espiritual, e traz para o natural, né? É isso que esses ensinos progressistas buscam, como disse o próprio Jesus, nem só de pão viverá o homem, né? Então tem esse lado social, claro, que isso é até mais responsabilidade do governo, né? E das pessoas, claro, em primeiro lugar, cada um. Mas é claro que tem essa parte que tem que ser feita por alguém, às vezes, ajudar alguém que está com problema, passando um momento difícil. Tem esse lado social, tanto saúde como alimentação, né? Mas quando se trata de Bíblia, é primeiro espiritual, é primeiro alma. Corpo, ou seja, o corpo é por último, alma e espírito, né? Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então nada vai lá, está falando de penetrar, nada vai na alma e no espírito, bomba nuclear, pode ser o que for. A coisa mais terrível não vai. E nem alimento terreno, nem vestimenta, nem dinheiro, nem nada vai lá. Então, mas a palavra de Deus vai lá. Alma, espírito. Conserta isso aí ou destrói também. Não é para destruir, mas ela condena, no caso, se a pessoa não fizer pela orientação da palavra. Então, por isso que ela é viva. Ou seja, ela te dá a possibilidade de você dar vida, a alma e o espírito ali. Então é isso aí que a gente tem que aprender a separar. Bíblia, palavra de Deus é celestial. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus declara: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que essas filosofias, essas crenças querem é desvirtuar isso, é tirar a Bíblia, o conceito da palavra de Deus como inerrante, como inspirada, como eterna, como verdadeira, né? Então, se as pessoas conseguem acreditar nisso, eles já estão satisfeitos, porque essa é o alvo. Tentar gerar um descrédito na palavra. Agora se sabe que esse é o único livro que está se mantendo, né, por mais de 2000 anos. Nunca perdeu a sua eficácia, ela continua produzindo os mesmos resultados na vida daqueles que acreditam que é a palavra de Deus. Então, Exatamente.
é uma verdade que ela pode ser recebida pelo coração do homem, aceita pelo coração do homem, e ela pode produzir os resultados que ela garante aqui, né? Que o problema maior do ser humano não são, isso é um dos grandes problemas, não são as causas sociais. O maior problema dos seres humanos é o problema do pecado. Que o pecado foi que nos deixou com a nossa mente, agravou, né, de certa forma, a nossa vida espiritual e, consequentemente, a nossa vida física. O pecado, ele degenera o nosso ser. Aí é aquela coisa, esse ensino progressista, né, que faz essa misturada, ou seja, a palavra de Deus não existe mistura, não tem como. O que é de Deus é de Deus. O Jesus, ele falou até na questão imposto, quando foi falado para ele, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Separa esse negócio aí. Né? Se você ficar devendo para o homem, é tudo bem. Agora para Deus também. Então, veja que você não pode misturar esse negócio. Eu não quero Deus, tudo bem. Então você não vai servir a Deus, você não vai... Se você não procurar conhecer a Deus, você não pode servir. Como é que eu vou servir uma pessoa que eu não conheço? Então eu tenho que procurar, na medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou servindo a Ele. Ele vai exigindo de mim, Ele vai dizendo, eu quero assim, eu vou caminhando com Ele, nessa caminhada Ele vai me ensinando. Mas e como é que você vai conhecer a Deus se não for pela palavra de Deus? Então é só um nome vazio, uma coisa que é como tem gente que chama de natureza. É a natureza, é um negócio. Qual é essa natureza? Quem é essa pessoa? Então eu tenho que conhecer pela palavra de Deus, que isso me traz não somente um conhecimento, mas um poder. Porque é revelada, ela é revelada. Ela é revelada, ela é um mistério. É a revelação de Deus. E você quer conhecer o diabo mesmo também, você também pode ter a possibilidade, né, de você invocar ele e você fazer o que ele diz ali, uns mandamentos, um jejum, assim, nesse lado aí, você vai ter um poder também desse lado, só que é perdido, porque ele não existe reino do diabo, não existe. Do lado do mal não tem reino. E o de Deus tem o reino. Então, porque o diabo e seus demônios foi criatura de Deus, então ele não tem como criar nada. Deus não, ele criou, antes que existisse homem, o lago de fogo para o diabo e seus anjos, e quem acompanhar ele, e o reino do céu para os homens. Está criada antes da fundação do mundo, antes que existisse Adão. Não vai pensar que Deus, ei rapaz, agora eu estou aperreado, porque tem mais gente, eu tenho que puxar, ajeitar o negócio. Não, está tudo pronto, antes que existisse homem. Então isso que nós temos que afirmar aqui, essa lição vai falar isso aí. Essa é a nossa defesa. Até o apóstolo Pedro, ele diz que se alguém, você tem que responder com mansidão aqueles que te perguntam a razão da tua fé. Né? A razão, que razão tu tem? Então você tem que responder com mansidão para eles. Que Deus, quem é Deus? A sua fé está apoiada no Senhor. Na Bíblia, na palavra. A palavra te dá respaldo para você se apoiar nela mesmo, de verdade. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vê que não existe mudança. E Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda bondade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não muda, não existe mudança. Você vê lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sereis consumidos. O que é isso? Pode escutar o que eu estou dizendo, fazer o que eu estou falando, que isso aqui dá a salvação de verdade, né?
Então você vê que Jesus sempre ele falou isso aí, no sentido assim de escuta o que eu estou dizendo e vocês são meus discípulos de verdade, verdadeiro discípulo. Né? E conhece a verdade e a verdade liberta vocês. Então assim, a gente tem que enfatizar isso, essa lição de hoje é exatamente essa defesa que nós temos que fazer, né? Exatamente. Aqui no De uma texto separação, né? É separar dessas ideias que mistura ser humano com... Não, aqui Jesus no não vai proibir da gente ser bom de coração, pelo contrário, tem que ser. Mas quando ele diz na própria Bíblia que nós somos mordomos daquilo que temos, mordomo. Nós não podemos fazer daquilo que está na minha mão, disponível para mim, eu não posso gastar da maneira que eu quero. E principalmente o meu corpo. Quando Paulo fala aos Coríntios que o corpo é do Senhor. Então eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero. Não, que é como a Bíblia está dizendo. Eu tenho que acompanhar as orientações daquele que me criou. Que não é meu pai, se eu não quiser, mas se eu quiser, ele é. Ou seja, eu posso ser filho de Deus. Eu posso me tornar filho, se eu obedecer isso. Mas eu posso me tornar um rebelde, um bastardo. A Bíblia diz isso, que se eu não obedecer o Senhor, eu sou um bastardo, não um filho. Então tem esses detalhes, né? Aqui o texto áureo, ele fala, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? 2 Timóteo 3:1, isso aqui são tempos trabalhosos para aqueles servos que de verdade estão dispostos a ir na sua caminhada de fé até o fim. São tempos trabalhosos para aqueles que decidiram viver em Deus e têm a Bíblia, a palavra de Deus e Jesus como seu Salvador e não abrem mão disso. Então os tempos trabalhosos são para aqueles que realmente são verdadeiros servos de Deus, porque nós acreditamos na palavra de Deus, nas palavras de Jesus, em Mateus 24:35, nós temos a garantia, né? Você já citou várias referências e tem mais várias, e essa de Mateus 24:35 fala que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus. Então, se parece muito com essa revista, essa lição, na realidade é o retrato da nossa realidade, mas eu acredito que não vai parar por aqui, ainda isso vai apertar mais ainda, e nesse processo de negação da genuína palavra de Deus, da eficácia dela, do poder, da inspiração, isso aí, contudo, é uma forma de seleção até, para aqueles que são verdadeiros, não irão negar a sua fé. Mas tem muitos que se permitirão ser enganados e seduzidos por filosofias que vão facilitar a sua vida, trazer uma roupagem de facilidade, de pouca responsabilidade, não é isso? Mas diante de Deus, nós precisamos ter disposição para abraçar e viver aquilo que Ele nos propõe. Fora disso, perdermos uma grande chance de desfrutarmos da salvação eterna. Exatamente. Essa leitura aqui, sempre a gente tem pregado sobre isso, né? 2 Timóteo aqui, a leitura bíblica em classe, né? Esclarece bem isso aí, né? Como é que estão os tempos hoje, o que está acontecendo, né? As pessoas entraram nesse mundo moderno aí, que, na verdade, diminui a preocupação com a sobrevivência. Que há pouco tempo aí a vida era difícil, né? Hoje não. Tudo é facilidade hoje, né?
tanto comunicação como trabalho mesmo, né? Antes era tudo manual as coisas, então o homem ele não tinha essa folga toda que ele tem hoje, né? Então foi entrando esses ensinos assim dessa facilidade de vida, e sempre Israel ele pagou um preço muito alto quando Deus abençoava, que eles se perdiam. Eles entravam pelo caminho da bebedeira e de comisanha, no caso. Comer, beber e folgar. Então hoje está assim. Poucos trabalham, como a gente já tem comentado outras vezes, e aí as máquinas fazem muito trabalho pelo homem, e o homem folga muito. Aí, principalmente nos últimos 10 anos aí, 20 anos, né? Que aí a produção aumentou, há muito alimento, né? E muita produtividade, e assim as pessoas, foi essas redes sociais, essas coisas todas, veio trazendo essas facilidades para o homem viver na terra, e com isso ele não valoriza. Quanto mais tu tem, menos tu valoriza. Isso aí e até principalmente no a Deus. sentido dessas questões aí de nós termos em mãos, né, e controlarmos aquilo que nós queremos, aquilo que alimenta o nosso próprio ego. Por exemplo, eu não gosto dessas informações, então automaticamente eu excluo. Então até isso, a questão de quem não gosta de ouvir a palavra de Deus, então eles procuram se nutrir de informações que agradam o seu próprio ego, né? Aí a palavra vai ficando cada vez, se tornando algo cada vez mais duro para si, porque tem pessoas que gostam de ouvir aquilo que lhe dá muito prazer, muita alegria, e a palavra não são todos os momentos que ela vai gerar isso, porque ela nos confronta. Exatamente. E é exatamente nesse confronto onde eu tenho a chance de me render e encarar um processo talvez até dolorido, que é de renúncia, de arrependimento, para que eu possa viver as experiências, ou experimentar as experiências espirituais em Deus, que a palavra me propõe, mas para isso eu preciso estar com meu coração aberto. Então, se eu não tenho esse apetite para ouvir, para compreender, buscar compreender o plano de salvação, eu vou perder essa chance. Exatamente. Vamos aí para aí Paulo adverte nessa leitura bíblica que nós iremos fazer sobre o comportamento humano, que cada vez ele está se associando mais à impiedade. Por quê? Porque é o que o homem, o ser humano em si, ele precisa ser tratado. E o tratamento para esse comportamento só na palavra de Deus. Então, enquanto a gente não se permitir ser trabalhado, a nossa moral, ela vai se degradando, porque a nossa cultura, a nossa sociedade, ela mostra essa realidade. A gente vê nos pais mesmo, é por isso que foi criado leis aí, que o pai não manda muita coisa mais não no filho, né? Então, mas porque os próprios pais foram cedendo isso também. Aí você vê o que a gente vê falar, eu não quero que meu filho passe por o que eu passei. Aí eu acredito que até no exército, nas forças armadas, mudou a maneira de tratar as pessoas, porque se tratar meio pesada a coisa já. Então assim, saiba que você mesmo tem que cobrar de você mesmo. Exatamente. Aí, nesse caso aí, quando eu sou confrontado, é o caso que Paulo escreveu ali em 1 Coríntios, a gente sempre lê ali na Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, 33, me parece, ou é 31, 32, que diz que se eu julgar a mim mesmo, eu não sou julgado. Mas quando eu sou julgado, sou repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. O que é isso? Quando eu permito ser confrontado. E eu sei que esse confronto é para o meu bem, que se chama exortação da parte do Senhor.
que é uma pessoa que vai dizer, a própria palavra, se eu ler lá, está dizendo, mas muitas vezes uma pessoa chega para mim e diz, né? Rapaz, a palavra de Deus diz isso, não faz isso aí. Que o problema é que tu vai para o inferno, não é uma questão que a pessoa está te julgando, ou está te amaldiçoando, está indo contra o teu desejo de... Não, não é isso não, está dizendo para você, avisando, é um aviso, é uma... chamar atenção com amor, querendo melhorar a tua vida. Então, aí quando eu permito isso, eu sou repreendido pelo Senhor, pela palavra, para não ser condenado e ir para o inferno. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem, eu tenho que cobrar de mim. Santidade, eu vai falar aqui nessa lição. Santidade. Aí se eu já sou, seja mais ainda. Jesus fala isso em Apocalipse, já no último capítulo. Quem é santo, santifique mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, faz injustiça ainda. Já está mesmo ferrado mesmo. Quem é sujo, se suje mais ainda. Agora, quem tu quer santidade, pois seja mais santo. Que é o que é santidade? Separação, vai falar aqui na lição. Separação do pecado. Se afastando, se limpando cada vez mais. Quanto mais eu conheço o Senhor, eu acabei de falar agora há pouco, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu sei a vontade dele. Mas ele me diz, é claro que o meninozinho começa a andar comigo, eu não posso dizer muita coisa para ele, mas com o tempo ele vai aprendendo. O mestre aqui, né? Ele gosta assim, faz assim, ele vai aprendendo. Então é nós com o Senhor, nós vamos aprendendo, é isso aí, santificação, chama santificação, um andar com o Senhor. Se eu ando com ele, eu sou mais santo. Quanto mais eu me aproximo dele, na sua santidade, eu fico mais santo, mais longe do erro, mais longe do pecado, mais longe do mal. Me aproximo do bem, da vida. Não é assim? Sim. Faça A leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Primeiro versículo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos. O 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O 5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Exatamente. Pois é, aí você vê as pessoas hoje, ele não tem esse respeito, né? As coisas mudou muito e é de pouco tempo para cá, muito rápido, né? Então as pessoas ele não têm essa consideração pelos mais velhos, para aprender, para respeitar, para honrar. Pai e mãe, e não só isso, os outros também. Aí se aproveitam das leis erradas, eles se aproveitam disso para querer levar vantagem humana. E isso no final perde. Porque quando você faz a coisa, isso é desonestidade, é injustiça.
Então, quando você age com injustiça, a injustiça te acompanha. Com ferro fere, com ferro será ferido. Né? O que tu planta, colhe tranquilo, né? Então veja que aí tem uma parte que Paulo fala a Timóteo também, que os homens maus irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Exatamente isso aqui, que eles são enganados pela, hoje, proteção de governo, aquela história toda, de leis e de paz e de a maneira que o mundo está sendo conduzido, e eles vão se aproveitando disso e vão se afundando no erro, né? Porque por que Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que é duas coisas aí. É exatamente isso, eu quero o reino do céu, mas eu quero com a minha justiça, do jeito que eu penso que não, eu quero assim. Aí Jesus diz, não, a justiça é a minha, não é a tua. Então eu tenho que buscar a justiça de Deus, que às vezes eu tenho que bater em mim mesmo. Tá, cria vergonha na tua cara, sem vergonha. Eu tenho que fazer isso comigo. Aquele que não aborrecer a si mesmo não é digno de mim, isso é claro. Pai, mãe, filho, irmão, irmã, e a si mesmo. Então tem hora que eu aborreço a mim mesmo. Aborrecer o que é? Eu tenho que ir contra eu, para que eu possa estar dentro da justiça de Deus. E lá depois eu vou dizer, poxa, se eu não faço daquele jeito, eu estava ferrado agora. Quer dizer, então a gente tem que andar na justiça de Deus, porque é Ele que determina. É Ele, o resultado é dele. Como diz Salomão em Provérbios 16, versículo 1. Aos olhos do homem todo caminho é bom, é certo. Mas a resposta vem da boca do Senhor. É Ele que manda nas coisas, né? Pois é. Então, vamos aos objetivos da lição. Né? São 3 objetivos. O primeiro, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo objetivo, explicar as principais teorias progressistas. Terceiro, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Exatamente. A gente ouve uma palavra tão bonita, mas que de progresso mesmo não tem nada. Isso é um retrocesso na mentalidade das pessoas. E quem adere mais a esses ensinos, pessoas mais velhas também, mas os jovens são muito atacados. Entrando muito por esse lado aí. E aí vai se tornando uma geração impiedosa, até propriamente com os membros da família. A gente ouve muito e a gente vê, a gente sabe que às vezes os pais fazem um esforço absurdo, investem muito ou quase toda a sua energia, seus recursos para formar esse filho. E às vezes quando ele sai de uma faculdade, ele sai com a mente tão deturpada e se tornam tão desonrosos que tem filhos até que se recusam a apresentar seus pais em público. Eles sentem vergonha de fazer isso, e isso é uma coisa muito triste, muito penosa, porque nós não podemos ignorar o conhecimento, a sabedoria dos antigos, o esforço. E a Bíblia nos ensina sobre a lei da honra. E é incrível, mas isso faz parte da nossa cultura, isso é real na nossa sociedade. Talvez não sejam muitos, mas alguns não chegaram a ter a consciência do que eles podem estar perdendo por não dar devida honra àqueles que de verdade estiveram e estão e estarão apoiando este filho, esta filha ou este parente. Então, que a gente não se perca no meio dessas informações, porque nós valorizamos a palavra, porque a mente de quem produziu a palavra está muito acima de nós, é a mente do Criador. Queiramos ou não acreditar nessa verdade, mas a Bíblia é a inspiração de Deus, é o manual que Deus deixa para a sua criatura. Ele é o Criador.
E quando nós aceitamos isso como uma verdade inegociável no nosso coração, isso traz um resultado maravilhoso, porque quem conhece a verdade, quem decide viver isso, o seu comportamento não é um comportamento de atraso, de retrocesso, de desobediência, de injustiça. É um comportamento tão sagrado, porque a Bíblia, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos leva a degraus de honra, a degraus de excelência. Então, nós não temos mais de um critério diante de Deus. O nosso critério é obediência, submissão a Ele e desfrutarmos desses resultados. A gente não pode pegar versículos isolados, porque é assim, essas pessoas às vezes que ensinam as coisas erradas, as pessoas se tornam rebeldes, presunçosos, desobedientes a pai, mãe e tudo, e pegar o caminho de erro mesmo, né? Eles pegam versículos isolados da Bíblia e pegam a Bíblia também. Quer dizer, não é isso aí. Você tem que pegar o contexto todo da Bíblia para você ver e assim você se inclinar a isso. Eu sempre digo que eu acho que estudar sempre foi o pensamento meu, isso assim. Estudar é para você melhorar, você ficar educado, você ficar manso, aprender, para ensinar os outros. Agora eu vou ensinar o que não presta para os outros. A ensinar a ser rebelde, avarento, presunçoso, ignorante, irado. Vai dizendo aí, o que tu quiser dizer pode aplicar aqui em cima que está assim. Quer dizer, eu acho que para mim estudar é para mim aprender a ter responsabilidade, ser responsável, para mim fazer meu trabalho, aprender a trabalhar, para mim ser independente. Independente não é dizer que andar chutando os outros, não precisar dos outros, não é isso não, nesse sentido. Eu estou falando independente de você cuidar de si mesmo e se puder ajudar os outros também. É isso aí. Quer dizer, não é para mim ficar dependente, porque tem gente aí que o negócio dele é pisar em cima do outro. Ele não quer saber de onde está vindo o dinheiro, ele quer saber que ele está ganhando o dele, ele não quer nem saber de produção. Quer saber de horário, não quer saber de responsabilidade. Quer dizer, eles estão assim. Não, acho que para estudo é isso. Para que estudar? Para ficar pior? Não, acho que é para melhorar. Era para ser. Mas hoje está terrível. Pelo amor de Jesus Cristo. Aí eu mesmo que trabalho, tem umas pessoinhas aí que trabalham comigo, todo tempo precisando de gente, mas não é para dar emprego, eu preciso de gente para trabalhar, para me ajudar, não é para me dar trabalho. Mas para me dar trabalho aparece toda hora, mas eu não quero. Eu já com 60 anos até disse para um dia desse aí, já para criar vergonha na tua cara, eu com 60 e poucos anos me acordando todo dia, 4 da manhã, 5 da manhã, trabalhando até meia-noite, para sobreviver, aí tu vem pedir de mim? Vai trabalhar, vagabundo. Mas, rapaz, eu não estou dizendo que eu falo isso para todo mundo, eu estou falando para uma pessoa nova que deveria fazer todos os dias, uma vez, 2 vezes, mas todo dia vem me pedir, vai para lá. Quer dizer, a pessoa, ele estuda às vezes para não fazer, para dormir não precisa estudar. Está entendendo, irmão? Então o negócio está assim, o negócio... Mas não vai dizer que... Não vá contra nós aqui, porque está certo aqui. Nos últimos dias, isso aqui, pessoas que não têm respeito, rapaz, por ninguém. Não ter educação, não. Porque educação é você tratar as pessoas, falar com as pessoas, olhar para as pessoas. Pessoa que anda peitando nos outros, rapaz. Aí tá 2 pessoas conversando, passa no meio, se não abrir, ele derruba a gente. Aí não fala com ninguém, pode. Não, e tá difícil a coisa, muito difícil. E não vá falar alguma coisa não, que ele te prende. Ele te denuncia. Então é muito complicado isso aí, né? Mas em nome de Jesus a coisa vai melhorar. Em nome de Jesus Cristo, né? Vamos aí à introdução, bem? Introdução da lição.
Nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos, conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos, conforme Judas, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, os novos nomes, né? Mas os velhos demônios. Porque por trás disso é uma mente perversa e quem mata, rouba e destrói é o nosso adversário, né? Exatamente. Ladrão, como está lá em João 10:10. É aqui progressismo, aqui a palavra-chave, né? E aí nós vamos aí, primeiro tópico então, né? Primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo, que na realidade é um colapso. Aí é os um padrões morais, é isso que... É porque a pessoa é um cristão que diz que é cristão, mas ele mistura as coisas, né? Aí descaracteriza, tira, sabe aquela coisa, eu até disse esses dias eu pregando ali, é como que você vai no médico, né? Aí o médico passa um remédio eficaz, bom, tudo certinho, dá a receita, né? Mas aí você compra outros também, não toma direito aquele lá, não olha para a receita, né? Daquele remédio para tomar certinho, e só aquele, ele é eficaz. Chega lá no farmacêutico, vamos dizer assim, e aí o farmacêutico diz, não, mas tem esses daqui que é bom também, aí empurra um bocado, aí tu vai tomar os outros misturados e nem toma o que é eficaz, que é para ficar bom, como é para ser. Então isso é evangelho. Todo mundo quer ensinar agora, todo mundo é pastor, todo mundo é doutor. E tem os que Deus chamou para doutor, para pastor, para evangelista, para profeta. Não é qualquer pessoa. Então, a responsabilidade está em quem? Em mim, que vou ouvir. É em mim, eu tenho que procurar qual é o médico que eu vou, qual é o farmacêutico que eu vou. Eu não posso ir em qualquer um. Aí eu tenho que ver o remédio correto para mim tomar, para ficar bom. Quer dizer, eu tenho que pegar a palavra genuína, ela é eficaz. Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. Aí você diz, não, Jesus eu sei, mas está falando de Bíblia e quem é? Jesus, não é a Bíblia, não? Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Eu acabei de falar que só conhece Jesus se te conhecer a palavra. Tu não conhecendo a palavra, tu não conhece Jesus. Quer dizer, é eficaz, não precisa você estar pegando alguma coisinha de homem, é o que está falando aqui, que vai falar nessa lição. Que você fica, né, buscando em teologia dali, ensino sobre Deus, mas qual é o Deus que está ensinando? Tem tanto Deus aí. E a palavra por si só, ela já tem a sua eficácia, né? Claro, a gente até pode se alimentar a teologia dela, a revelação. Tem a revelação, ora, meu. Enquanto somos crianças, nós dependemos totalmente de alguém nos trazer o alimento até a nossa boca, mas nós vamos crescendo, que isso é normal, o crescimento, então a gente já pode ir lá, se servir. Então a Bíblia, ela é acessível, graças a Deus que nós temos, né, esse acesso à palavra e também ao Criador, ao nosso Criador, que é a mente que inspirou esta palavra, onde nós podemos orar, pedir que Ele nos dê clareza. E lá em Lucas 24:45, eu gosto dessa passagem, que Jesus mesmo fala que Ele mesmo traz e dá essa compreensão das Escrituras para os discípulos, para aqueles que têm interesse, para aqueles que buscam. Então, você vê uma criança, ela
ela tem que tomar banho no rasinho ali, né? Uhum. É como que seja isso, a gente vai crescendo e vai se aprofundando, você vai... Aí Paulo diz que cria com leite. Eu vos criei com leite, depois com manjar. Ou seja, começa com leite ali, mas depois uma papazinha, depois vai um fubá de milho, né? Depois vai ali um feijão com mocotó. Então assim, entendeu? Aí a gente vai aprendendo com o Senhor. E isso não tem idade física, no sentido, não, eu tenho 80 anos, aceitei Jesus, tu é criancinha. Tem que se considerar assim, dependente para começar a crescer. Com o leite não falsificado, como diz o apóstolo Pedro, né, na sua carta. O leite não falsificado para que por ele vá crescendo. Você vai se ficando robusto na palavra, entendendo, compreendendo e ficando e santificando, se separando. Né? Então vamos A aí. palavra ela é para dar-nos esse acesso a Deus, né? Exatamente. Então, trazer esse relacionamento. Então, isso é acessível a todos nós. Com certeza. Primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Primeiro subtópico, a deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias, lá do texto áureo, faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratada como um tempo extremamente difícil. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. 2 Timóteo 3, versículos de 2 a 4, lá da leitura bíblica em classe. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados da sociedade. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 15, e os versículos de 23 a 25. Pois é, esse relativismo né? Você... Que é tudo relativo. Aí você humaniza a Bíblia, você mistura isso aí de uma tal maneira com heresias, né? Heresias é aquilo que você diz que Deus está dizendo que não disse, não tem nada a ver na Bíblia. Né? Então tem coisas aí que as pessoas, principalmente no dia de hoje, tá quase, né, muito difícil um que pregue a palavra genuína. E mesmo quando tem um zeloso, mas ele às vezes se sujeita até pelas leis, às vezes aquela questão da igreja, você não perder membros, que eu, na verdade, eu digo perder cliente, né? Eu falo assim, porque se a pessoa considera uma pessoa, eu vou ficar com ele errado, sem eu poder dizer para ele que ele está errado e ele não se sujeitar a esse erro, não é uma questão de porque não aprendeu, né? É uma questão de desobediência mesmo. E eu aceito isso, então eu tenho ele como um cliente. Não, meu cliente, eu não vou continuar vendendo para ele. Está entendendo? Então não é uma alma, um cristão, que eu estou ajeitando ele, preparando como uma noiva, como diz o apóstolo Paulo, né? Para saber a Cristo. Uma noiva para se encontrar com Cristo. Não. Não, é complicado isso aí. Você não pode ceder isso aí. O líder, todos nós que ensinamos, tem que dizer a verdade. Rapaz, tu fica, se quiser, mas assim, ó. Não tem como. Né? Aí eu não posso... A pessoa ficar lá na igreja pode ficar, acho de qualquer jeito, assim. Se não escandalizar no culto, né? E acabar com o culto, atrapalhar, pode ficar. Agora não pode ter cargo, né? Uma pessoa que não está condizendo com a palavra genuína, está fora da palavra, aí ele ensinando os outros. Ensinar o quê? Se ele não só aprende, ele mesmo não aprende, ele não pode ensinar os outros. E eu permiti isso eu como líder.
Então, esses lados aí que vai cedendo aos poucos e vão saindo do trilho, entendeu? Eu sempre digo que um trem, se ele sair 5 centímetros da direção, ele desencarrilha tudo. É isso aí. E a gente E precisa... é pouca coisa. A gente precisa ter em mente que a palavra de Deus, ela é o padrão de Deus para o homem, mas Deus não obriga o homem a se encaixar nesse padrão. Isso aí é um ato voluntário, espontâneo de quem de fato tem o coração inclinado a essa verdade. Mas também os homens estão gerando ali os seus próprios padrões, mesmo que equivocados. E levando muitos a seguirem isso. Mas é bom desconfiar quando esses padrões eles são muito confortáveis. Quando eles me libertam de desafios, de confrontos da minha própria realidade interior. Né? Então, nós vemos pessoas até com as mentes hoje doentias, elas não conseguem lidar com os dilemas das suas emoções, porque elas acreditam em um mundo sem problema. E aí, quando os problemas chegam para todos, vai chegar. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com isso. Elas acham que elas são as pessoas que mais sofrem, os problemas maiores estão sobre elas. E isso chama-se ingenuidade, imaturidade. E a palavra de Deus, ela já não nos traz essas propostas de vida sem sofrimento. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Para Josué, Deus diz, esforça-te, tem bom ânimo. Então, nós não podemos fugir dos desafios, porque são os desafios que nos faz pessoas com mais maturidade, com mais coragem e aptos a ensinar outras pessoas. É isso? Aí vemos aqui o segundo subtópico. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica, ou às verdades bíblicas. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e, ao resultado, a qualquer custo, os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 2 e 3. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Exatamente. Prepara o homem para toda boa obra, né? A Bíblia. É isso aí. Eu acho que aqui está mais de que explicado, né? Essa corrosão, né? Que vem destruindo a verdade bíblica, né? O que é isso? As heresias ali, as vontades de homem misturada com... É o que Jesus dizia na época dele, né? Que era hipocrisia, né? Eles eram hipócritas. Ali que tinha muita tradição aí. Rapaz, tu não segue a nossa tradição. Com que autoridade tu ensina isso aí? Jesus nem respondeu, que não ia entender mesmo. Não fica quieto. Eu ensino e acabou. Então, veja, vamos no terceiro subtópico. Terceiro subtópico, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, que são das verdades bíblicas, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta às práticas dos falsos cristãos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 2 a 4. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6.
Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Exatamente. É a pessoa quando ele sai da direção, porque o pecado se torna maior quando você mistura Deus com as coisas. E principalmente quando você sabe, né, da verdade, né? Porque às vezes muitos saem da verdade sabendo que está saindo, né? Ainda que ele fique achando que Deus está concordando, né? Porque é assim, às vezes o homem está errado e Deus continua operando na vida dele ali. E ele acha que Deus está concordando com aquele erro dele. Deus está dando chance para um arrependimento, né? Isso, então é complicado quando vem aí o anzol, então é muito complicado isso aí, perigoso, né? Muito perigoso. Aí esses falsos ensinos, eles vêm lançar dúvida aí ele vai sobre as destruindo, verdades, né? dos princípios divinos. Então as pessoas precisam ter muito cuidado. As pessoas vão construindo em areia, construindo errado as suas vidas e vai ficando enganado, achando que está certo. Aí é aquela coisa que a gente está estudando, né, que estudou na lição passada, indo para o alvo errado, né? Acertando o alvo errado. O que é isso? Um zelo, mas errado. Como o apóstolo Paulo diz que eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, o zelo está certo, o alvo está certo, só que está errado o alvo. Não é aquele lá. O destino. Né? O cristiano, era ali o judaísmo, né? É. Então era para ir para o cristianismo. Ou seja, ter o amor de Deus, como disse o próprio Jesus. Vocês têm zelo da udismo, até do Andrew, na hortelã, mas desprezam o principal, que é o amor de Deus. Que é exatamente isso certo, o que é certo, o que é justiça para Deus. Né? Então nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouco nós já voltamos aí com o segundo tópico da lição. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre.
pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, as teorias progressistas. Primeiro subtópico, a desconstrução da Bíblia. Isso é o que essas teorias pregam. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, que é o homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O parâmetro progressista é de interpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Gálatas capítulo 1, versículos de 7 a 10. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Mas é isso aí, a gente tem que ter esse cuidado, né? De tanto para ensinar, o cuidado de ensinar, para não ensinar errado, trazer coisas de fora. Porque tem gente que está pregando aí as coisas que estão na internet, ele vê lá, qualquer pessoa falar. Ele não vai buscar ajoelhar e buscar em Deus, revelação da palavra. E também o que vê lá fora, o que é certo e o que é errado. Eu não posso falar numa pregação, porque uma pregação você não pode falar só Bíblia, porque assim você vai ler Bíblia, né? Não, você vai pregar. Então eu tenho que ter os meus argumentos, né? A minha teologia sobre aquilo lá, sobre o que Deus falou. Então eu tenho que ver isso aí, o que eu tô trazendo, né? Tirando de mim mesmo daquilo que Deus me deu, ou foi homem que me deu, para me dizer, para dar ênfase àquele texto ali. Então, isso aí é que tem que ter cuidado, que é para a gente não colocar outra Bíblia dentro dessa Bíblia. Porque esse aqui, na realidade, se conclui que é um outro evangelho. Porque a teologia nada mais é do que você tirar suas conclusões daquilo que você aprendeu. Exatamente. Da Bíblia. Então você pode distorcer. É por isso que se você pegar 10 pessoas, cada um eles vão dar um conceito, né? Talvez diferente. Exatamente. Porque eles vão tratar daquilo que eles compreenderam dentro daquele texto. Mas isso exige muita responsabilidade, muita espiritualidade, muito comprometimento com as Sagradas Letras, para que a gente não venha, em vez de trazer, afastar os corações das pessoas de Deus. É isso que é o difícil, porque você tem que buscar na fonte. Na fonte, que é a revelação da palavra.
para que Deus te revele a verdade. Você sem interesse algum, você um espírito voluntário, como diz o salmista. Salmo É 51. voluntariamente, não com interesse, com barganha, com avareza, com alguma espécie de ganho próprio, Até de usurpação das coisas de Deus. Então é isso aí. Se você busca com sinceridade, Deus te revela a verdade. Você vai falar a verdade que vai converter as pessoas, vai convencer as pessoas a se converterem de verdade. Porque você está plantando a semente original, né? Você não está plantando um joio, uma semente maldosa do mal, mas é uma semente sã, boa, né? Isso Então, diz muito sobre o nosso estado, né, de relacionamento com Deus. Se você não buscar, né? Você pega de homem, você pega de ti mesmo, de homem. É uma questão de E até diabólica. De como a gente tem esse relacionamento ativo, porque se eu não tiver, eu posso pegar várias teorias que acabam me prejudicando e prejudicando as outras pessoas. Com certeza. Né? Você dá veneno para as pessoas. O ensino ele tem a sua eficácia espiritualmente, quando ele traz o propósito de Deus para nós. Que a gente, com o coração que temos de ser humano, pecador, se não for a misericórdia de Deus, a gente desvirtua isso. Porque assim como a palavra de Deus ela é o etídono, ao contrário, ela é o pior veneno que pode existir. É o etídono para curar o veneno, que é do pecado, né? Mas ela é mal, sendo uma heresia, sendo distorcida, pode ser o pior veneno que mata a alma do homem, né? No sentido, o homem não acha a salvação, ele não consegue achar o caminho, que é Jesus. O segundo subtópico, teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão para acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito da presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e é forçado a redesenhar a história, conforme Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 19. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Exatamente. Então, Deus é soberano e é onipresente, onisciente, onipotente, né? Em tudo, né? Com certeza, né? Vamos então, essa filosofia ela não apenas nega a existência de Deus, ela na realidade não nega a existência de Deus, mas eles deturpam a ponto de tirar a eficácia, o poder, a grandeza. Eles limitam Deus à sua mente deturpada. Então, o dano está aí, porque eles não acredita o suficiente. Eles não tiram Deus. Deus não existe. Não, Deus existe. Porém, não é esse poder todo. Não tem. Deus é totalmente limitado. Deus não tem controle sobre nada. Então, exatamente. É muito, muito danosa esses ensinos. Muito danoso esses ensinos. A teologia da demitologização. Coisa complicada. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno
a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela for extirpado os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nesse caso, não ia ficar a Bíblia, ia tirar praticamente tudo. Não, porque o que vale é os milagres, o que prova que Jesus ele ressuscitou dos mortos, comeu, bebeu, ensinou os discípulos, aparecia, desaparecia, nada que é natural tocava nele. Então isso aí, mas como é isso? Ninguém sabe dizer não. Aí, é por isso que é Deus, Mas se o tirar... reino do céu é isso aí, não é? Se for tirar tudo isso aqui, não vai ficar nada. Não, aí até hoje acontece conosco. Quem quiser só seguir nós, né? Para ver que acontece esses milagres aí, todos os dias, né? No mundo espiritual, aqui no mundo evangélico, vamos dizer assim, no mundo da igreja. Com a igreja acontecem os milagres. Com a igreja, o que é a igreja? Crente, verdadeiro, que anda na palavra de Deus, que teme ao Senhor, que acredita no Senhor. Então é isso aí, igreja não é os templos, não, as denominações, não. É pessoas que têm o evangelho nele, o Espírito de Deus habita nele, é isso aí. Então ele tem sinais e prodígios de milagres, principalmente da salvação de pessoas. Né? Terceiro tópico. Terceiro tópico, refutando o ensino progressista. Agora aqui já entra a parte nossa, né? Reafirmando aquilo que de fato é aquilo que nós cremos. Aí vem o primeiro subtópico, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E validar o princípio de sola escritura, instituído na reforma que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Nós não temos tempo para falar, mas é isso aí. A gente que quer, que acredita, tem que ter o capacete da salvação, para se proteger de tipos, né, de ensinos errados, aquilo que tira de mim o que é verdadeiro. Né? Eu tenho que acreditar e acreditar mesmo e pronto. Né? Você vê que tem gente que tem uma doutrina na cabeça aí que é tudo errado e ele guarda aquilo de tal maneira que você não consegue mudar. Então, eu, tendo Deus aqui na minha mente, jamais eu vou querer mudar, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, ensinando as doutrinas bíblicas. Essa aqui é a missão da igreja. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos, Mateus 28, 18, 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos.
É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24. Na formação do caráter cristão. Efésios capítulo 4, versículo 13. Resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Efésios 4 e 16. Exatamente. Esse é o dever nosso, né? Vamos prosseguir. Enfatizando a santificação. É o terceiro subtópico. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. O verbo santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. É a continuação da obra iniciada na regeneração. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando o salvo recebe a novidade de vida. Quando o salvo recebe novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E se estende até o dia da glorificação do crente. Romanos capítulo 6, versículo 22. A ênfase está na obediência à palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22. No abandono das concupiscências. 1 Pedro capítulo 13, versículo 14. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 14. E numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Exatamente. Todas essas referências aí, né, dá de você ir vendo aí o que é essa santificação, essa maneira que já foi comentado aqui, né? É o andar com Deus, se aproximar de Deus, conhecer o Senhor. É isso aí. E não olhar para o lado, né? Nem para um lado, nem para outro, para trás muito menos, né? Para Jesus, autor e consumador da fé. A conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Daí, quer comentar alguma coisa? Não é tempo de sermos cristãos fracos e indecisos. Exatamente. Tempos de sermos firmes e mais firmes do que nunca. Exatamente. Em defesa da fé que já está plantada no nosso coração. Exatamente. É isso aí, graças a Deus já estamos aí finalizando mais um programa. Mas é isso aí, eu quero que você tenha entendido, né? Espero isso, que você tenha compreendido aqui, tanto o comentarista como nós também que comentamos aqui. Mas sabendo que isso aqui é para o bem seu, né? Aí se você procurar entender, buscar no Senhor, Ele vai fazer você compreender muito mais, né? Sabemos que hoje nós estamos vivendo uns dias difíceis de aproximação de Deus, exatamente por essa mistura, né? Que foi falado aqui, que aí você fica em dúvida para onde é que vai, o que que faz.
Mas é palavra, você tem que buscar na palavra e pedir orientação daqueles que você acha que é mais correto. Porque Deus, ele é justo, ele é responsável. Então você vê isso em alguma pessoa, não é possível? Então pedir com sinceridade para o Senhor, né, para que Ele possa iluminar sua mente, para indicar o caminho para onde você vai e te levar a uma pessoa que possa te guiar, te ensinar e você ser um discípulo dele, né? É isso aí, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica, na TV e também no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.